Olá a todos, o vídeo de hoje é para responder uma pergunta que uma inscrita do canal ela me fez em um dos comentários. Ela pediu para eu falar sobre Salomão. É verdade que Salomão ele era um bruxo? É verdade que Salomão ele é pai da maçonaria? Ele que fundou a maçonaria? Fale mais sobre Salomão. Eu vou ser bem sincero que eu já ouvi muita gente falar que Salomão era um bruxo, que ele que é o fundador da maçonaria e etc. Mas nunca peguei para estudar sobre isso. E tentando estudar sobre isso, tentando aprender um pouco sobre isso, eu achei um testamento escrito por Salomão. É um documento apócrifo, tá? Chamado o Testamento de Salomão, e é muito, muito bom esse escrito. É interessantíssimo. Você que gosta de história, você que gosta de assuntos que não é dito em muitos lugares, muitas pessoas desconhecem, eu aconselho você a ler esse testamento. Tem em PDF, fácil de achar, ele é curto, bem curto, dá para ler aí em 1 hora tranquilamente. Bom, o que esse testamento diz? Primeiro, esse testamento ele foi achado no Egito por volta entre os séculos 1, a datação dele não é precisa, tá? Entre o século 1 e o século 4 depois de Cristo, beleza? E diz muita coisa interessante nesse testamento. Primeiro começa dizendo que Salomão, ou um homem chamado Salomão, né? Ele tinha um filho de um servo, um filho de um construtor, que estava trabalhando para construir o templo. E esse filho de construtor ficou doente e quando Salomão perguntou para ele, eu vou falar bem rápido aqui, tá? Perguntou para ele o que estava acontecendo, ele conta para Salomão que no final do dia vinha um demônio arrancar o salário dele, o salário do dia, e sugar a energia dele. Então ele está ficando doente. Salomão então ora a Deus, Deus manda Miguel entregar algo para Salomão para que Salomão resolvesse esse problema. Miguel entrega para Salomão um anel e diz para Salomão assim: quando esse demônio aparecer, jogue o anel no peito dele e ele vai ser sujeito a você. Você vai dominar o demônio com o poder desse anel. Então Salomão pega esse anel, né, que tinha um símbolo que é a estrela de Davi, interessante, e dá para esse jovem e diz: quando esse demônio aparecer, você pega o anel, taca no peito dele e diz: em nome de Salomão, me segue. Aí o demônio aparece, ele taca o anel no peito do demônio, o demônio segue ele vai até Salomão e Salomão pergunta o nome do demônio. E o nome do demônio é Ornias, né, que significa maldito. Salomão então fala para Ornias trazer outros demônios, né, e no total foram 72 demônios, todos estes sobre o domínio de Salomão. E nesse testamento diz que o príncipe, o chefe desses demônios, ou desse grupo de demônios, chamava-se Beuzebu. Esse nome aparece, se eu não me engano, em Mateus capítulo 12, né, quando Jesus foi ali questionado por algo que ele fez. Então, Salomão agora tendo poder sobre esses demônios, e detalhe, no testamento, cada demônio era responsável por uma coisa que acontecia no mundo. Por exemplo, um demônio era responsável pelas guerras, outro demônio pela fofoca, outro demônio responsável pela mentira, pela intriga, pela inveja, pelo ciúme. Então, cada demônio ele era responsável por um acontecimento, tanto do clima quanto na conduta das pessoas. Então Salomão pega esses demônios que ficam agora sob o seu domínio e coloca os demônios para construir o templo. Esse templo mesmo que você está pensando, o templo construído lá que 1 Samuel, 1 Reis, Crônicas, todos esses vão citar, né, que Salomão construiu o templo. Segundo o Testamento, esse templo foi construído com o auxílio dos demônios. Resumindo, o texto, esse testamento, ele vem falar que a rainha de Sabá, né, que também tem um relato bíblico falando sobre ela, era uma bruxa que veio ver o poder que Salomão tinha sobre esses demônios. Bom, no término da construção do templo, Salomão então decide colocar uma pedra angular, uma pedra que ficava
no topo de dos portais do templo, né? Duas colunas que eram ligadas a esta pedra angular. Segundo alguns, esta pedra angular pesava mais de 2 toneladas. E segundo o Testamento de Salomão, todos os construtores tentaram carregar essa pedra, colocá-la no alto, mas era impossível que os construtores, foi impossível para eles conseguirem colocar essa pedra. Então Salomão, ele vai buscar mais 2 demônios, um no Mar Vermelho, que tinha sua morada no Mar Vermelho, e esse demônio vem falar que foi ele que endureceu o coração de Faraó, foi ele que incitou Janes e Jambres, aqueles 2 que ficaram contra Moisés, foi esse demônio que fez tudo isso. E outro demônio do ar também, que era muito poderoso. Salomão então captura esses 2 e pede que esses 2 carreguem, levantem essa pedra angular e coloque no lugar onde estava. E esses 2 demônios falam para Salomão então: quando essa pedra ela cair, é porque o mundo acabou. Vai ser o fim do mundo. O que vai decidir o fim do mundo vai ser o evento que vai marcar o sinal do fim do mundo, vai ser essa pedra cair. E Salomão, no seu testamento, ele cita algo interessante. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por pedra de esquina. A pedra que os edificadores rejeitaram, no contexto do testamento de Salomão, significa a pedra que os edificadores não conseguiram colocar, não deram bola para ela, disseram que era impossível que ela ficasse aonde Salomão queria, rejeitar nesse sentido. Essa pedra que eles rejeitaram ficou como pedra de esquina. E segundo esse relato de Salomão, né, no testamento dele, fala que esses 2 demônios ficaram sustentando essa pedra e quem passava de longe tinha a impressão que essa pedra estava flutuando, porque era impossível que uma pedra de 2 toneladas ficasse, né, naquele local apenas sem mais nenhuma sustentação para que ela ficasse fixa. Bom, é muito interessante. Eu peço que você, se você quiser, leia o Testamento de Salomão, tá? E aprenda muito, dá para aprender muita coisa. E não tome isso como inspirado, porque a datação dele é junto com a datação dos evangelhos gnósticos, né? Se eu não me engano, Irineu, se eu não me engano, por volta de 180, já vem falar que os heréticos tinham mais evangelhos do que o que realmente existia, né? Então, por volta do 1º até o 4º século, foi o período onde mais se produziu textos gnósticos. Vou fazer um segundo vídeo dizendo agora o que eu penso sobre essa questão de Salomão ser bruxo, ser pai da maçonaria e etc. E no segundo vídeo eu vou falar que se realmente Salomão construiu o templo ou não, porque também há uma linha teológica que diz que Salomão não construiu nada e que Deus não mandou Salomão construir o templo. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo e assista o segundo, que vai ser tão bom quanto esse.